Boa noite, ser noturno. Há uma estranha e inexplicável conexão entre objetos e o tempo. Objetos antigos carregam mais do que poeira e ferrugem. Carregam histórias, momentos, emoções e, às vezes, algo mais. Descobri isso da pior maneira possível. Meu nome é Gustavo e o que vou contar aconteceu há 3 anos, quando meu grupo de amigos e eu decidimos explorar uma fazenda abandonada no interior de São Paulo. Nós éramos apaixonados por explorar lugares esquecidos pelo tempo, em busca de relíquias e vestígios do passado. Mas naquela vez, encontramos algo que jamais deveríamos ter trazido conosco. A Fazenda da Esperança era conhecida pelos moradores da pequena cidade de Piracaia. Abandonada há décadas, sua história estava envolta em mistério. Alguns diziam que havia sido o refúgio de um imigrante europeu durante a Segunda Guerra Mundial, um homem que fugira de horrores para viver em reclusão. Outros acreditavam que a fazenda abrigava atividades ocultas, algo que ninguém conseguia explicar direito. O que se sabia com certeza era que ninguém mais se aproximava do local, que parecia esquecido e amaldiçoado. Quando chegamos, a fazenda tinha uma beleza inquietante. Era uma tarde nublada, e o casarão decrépito estava cercado por árvores altas que pareciam formar uma muralha natural. Entramos com nossas lanternas e câmeras, prontos para documentar tudo. No interior, o cheiro de mofo e madeira apodrecida era quase sufocante. Vasculhamos a casa por horas, encontrando móveis antigos, fotografias desbotadas e objetos comuns de décadas passadas. Mas foi no sótão que encontramos o rádio. Era um aparelho de madeira maciça, com botões de metal e um painel empoeirado que exibia frequências em línguas diferentes. Rafael, um dos mais entusiasmados do grupo, ficou encantado. "Cara, isso é da Segunda Guerra Mundial. Olha só o design", disse ele apontando para o símbolo gravado no topo. Era uma águia, estilizada de forma assustadora, quase como se estivesse viva. Ele decidiu que levaríamos o rádio para casa. De volta ao apartamento que dividíamos, colocamos o rádio na sala como um troféu. Tentamos ligá-lo, mas ele estava inerte. Parecia mais um peso morto de madeira e metal. No entanto, havia algo perturbador em sua presença, como se ele nos observasse. Não dei muita atenção, atribuindo aquilo à minha imaginação e ao cansaço. Tudo mudou na 3ª noite. Estávamos assistindo a um filme quando o rádio ligou sozinho. O som que saiu dele era estático, seguido por uma música antiga, algo que parecia saído diretamente dos anos 40. Ficamos perplexos, mas Rafael riu e disse que provavelmente era alguma interferência de sinal. O rádio desligou sozinho logo depois e seguimos com nossas vidas. Mas ele continuava a ligar sozinho, sempre à noite, sempre com a mesma música. Começamos a ficar desconfortáveis. Vanessa, a única do grupo que tinha algum conhecimento sobre antiguidades, sugeriu que o rádio poderia ter algum tipo de mecanismo que o fazia funcionar de forma intermitente, talvez algo relacionado à eletricidade. Mesmo assim, algo parecia fora do lugar. Na 6ª noite, o rádio fez algo que ninguém poderia explicar. Ligou sozinho às 3 da manhã e uma voz rouca, quase mecânica, começou a falar em português perfeito. "José Augusto morrerá amanhã às 5 horas da tarde. A mensagem foi clara, mas não tínhamos ideia de quem era José Augusto. Achamos que era uma piada de mau gosto, talvez um truque de rádio pirata. No dia seguinte, ao ligar a televisão, fomos bombardeados por uma notícia que gelou nosso sangue. Um homem chamado José Augusto, morador de Piracaia, havia morrido em um acidente de carro. O acidente aconteceu às 5 da tarde. Ficamos em choque. Rafael começou a especular que o rádio captava algo sobrenatural. Vanessa sugeriu que o rádio talvez estivesse carregado com a energia de seu antigo dono.
Seja como for, ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Tentamos desligá-lo, até mesmo removendo o plugue, mas ele continuava a ligar sozinho. Na noite seguinte, o rádio anunciou outro nome. Carolina Andrade morrerá amanhã às 8 horas da noite. Desta vez, decidimos agir. Procuramos o nome na internet e encontramos uma mulher com o mesmo nome morando em uma cidade vizinha. Tentamos entrar em contato, mas ela não atendeu. Rafael, obstinado, sugeriu que fôssemos até lá. Chegamos na casa dela à tarde e tentamos alertá-la. Carolina era uma senhora de cerca de 60 anos, que nos olhou com desconfiança. Contamos o que estava acontecendo, mas ela nos mandou embora, achando que éramos loucos. Às 8 horas daquela noite, recebemos a notícia de que Carolina havia falecido em casa, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Depois disso, sabíamos que o rádio não podia mais ficar conosco. Tentamos nos livrar dele, mas era como se ele sempre encontrasse um jeito de voltar. Jogamos em um rio, mas ele apareceu novamente em nossa sala no dia seguinte. Rafael, que sempre fora o mais cético, começou a enlouquecer. Ele dizia ouvir vozes, mesmo quando o rádio estava desligado. Na última noite em que estivemos juntos, o rádio anunciou um novo nome. Rafael Rodrigues morrerá amanhã às 3 horas da tarde. Ele entrou em pânico. Tentamos acalmá-lo, dizendo que talvez fosse uma coincidência, mas sabíamos que não era. Rafael decidiu queimar o rádio. Levou-o para o quintal e ateou fogo. Enquanto as chamas consumiam o rádio, ouvimos um som alto, como um grito metálico. Parecia que algo dentro dele estava vivo e sofrendo. Quando o fogo se apagou, restaram apenas cinzas e o silêncio absoluto. No dia seguinte, Rafael morreu em um acidente bizarro. O lustre da sala caiu sobre ele, exatamente às 3 da tarde. Depois disso, o grupo se desfez. Vanessa foi embora para o interior e eu me mudei para longe, tentando esquecer tudo. Mas às vezes, em noites silenciosas, ainda ouço aquela música antiga. E fico imaginando se o rádio realmente foi destruído ou se está esperando por alguém que o encontre novamente. Se você encontrar algo assim, por favor, não leve para casa. Algumas histórias do passado devem permanecer enterradas. Se você chegou até aqui, agradeço por ouvir essa história sombria. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos assustadores como este. E se você tem uma experiência de arrepiar para compartilhar, envie seu relato para e-mail da descrição. Até a próxima, se você tiver coragem.